Sejam bem-vindos, por favor, se acomodem. Vamos orar para começar a nossa aula aqui. Senhor amado, muito obrigado por mais esta manhã, por mais esse tempo de reflexão na Tua Palavra, nesta igreja, nos nossos métodos e processos. Muito obrigado pela oportunidade que esta turma tem de estar aqui hoje, para que nós reflitamos naquilo que o Senhor tem feito através da liderança dessa igreja, que todos aqui possam estar crescendo no amor ao Senhor, no anseio por te servir com cada vez mais dedicação e excelência para a honra e glória do teu santo nome. É assim que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, a encomenda para mim foi tratar com vocês sobre esse tema, planejamento e visão estratégica para o ministério, né? Obviamente, planejamento e visão estratégica para esta igreja, né? Como é que nós conduzimos esse assunto, esse tema dentro daqui da igreja, né? Quem aqui já participou de reunião de planejamento? A grande maioria, né? Talvez a totalidade, né? Então, possivelmente, você vai estar familiarizado com várias coisas que eu vou falar aqui. Eventualmente, alguns porquês vão ser esclarecidos, vão ser melhor compreendidos, né? Eu espero que, a partir desta exposição, dessa aula, vocês conheçam com mais profundidade a ferramenta que a Fonte usa, que faz parte da nossa cultura, né? Para organizar e estabelecer as diversas atuações ministeriais que nós temos aqui, né? Queria começar com alguns fundamentos bíblicos. São textos conhecidos, né? Seguramente vocês já se depararam com eles. Possivelmente eu não vou trazer nenhuma novidade, mas a repetição é sempre importante, né? Mesmo em temas que a gente já conhece, a repetição é importante porque consolida e fortalece nossas convicções e nossa fé, né? Então eu queria começar com esse texto ali, 1 Timóteo 3, versos de 1 a 2. Seguramente vocês que estão sendo expostos a um treinamento sobre liderança já se depararam com esse texto, então eu não vou tratar das qualificações propriamente ditas, né, que o texto traz para a liderança, mas queria partir dessa significado da função de liderança aqui, introduzir o nosso assunto, vocês vão entender por que já já. Vamos lá. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Então, eu queria chamar a sua atenção para essas duas palavras aqui, né? O episcopado, que é a atuação, e o bispo, né, que é o cargo. O que é episcopado? Oi? Supervisão. Olha só. Eu peguei aqui as definições de dois dicionários muito conhecidos, muito usados em teologia, né? Episcopado é traduzido, né, da seguinte maneira por esses dicionários: vigilância, supervisão, inspeção, o ofício do bispo, ao passo que o episcopo, que está traduzido aqui como bispo, literalmente é episcopo, ele é aquele que vigia, o supervisor, o guardião, o bispo. Então note aqui que o texto focaliza esse aspecto da supervisão, da vigilância, né, da inspeção das pessoas no ministério pastoral. Obviamente, liderança não se restringe a isto, mas isto é, na essência, uma tarefa fundamental de quem quer ser líder na igreja. Supervisionar, liderar, vigiar se as coisas e as pessoas estão fazendo o que é esperado delas, né?
Agora, quando a gente fala de ser um supervisor, ser um líder, de novo, aqui eu vou tocar num contexto, num conceito extremamente importante. Por ser tão importante, é importante que ele seja sempre repetido, né? Se você anseia a liderança cristã na igreja, você não deve ansiar estar numa posição de superioridade, ou estar numa posição de destaque, né, como são os paradigmas de liderança secular. A liderança cristã é essencialmente uma função serviçal, de subserviência. Essa busca pela proeminência sempre foi muito marcante na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Se você vê isso lá nos evangelhos, você percebe com muita clareza que eles sempre estavam disputando ali para ver quem que era o maioral dentre eles, né? Quando o Senhor Jesus anunciou na ceia que o traidor estava entre eles, né, que tinha um traidor entre eles, eles começaram a indagar entre si, mas quem é? Quem é? Quem é o traidor? Está no verso 23 de Lucas 22. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também, no verso 24, entre si, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então a indignação e a busca pelo pária, pelo traidor, pelo pior deles, um verso depois já se tornou uma busca pelo que era superior, pelo que era o melhor deles. E o Senhor Jesus, naquela ceia, se despiu, se enrolou numa toalha e lavou os pés dos discípulos. Num desses eventos em que a proeminência e a superioridade estava sendo buscada por Tiago e João, que levaram a mamãe para interceder por eles junto ao Senhor Jesus, o desfecho da história é esse daqui. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Então Jesus trata aqui do paradigma mundano de liderança. Governador, superior, que dominam, são os maiorais, exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Ou seja, esquece os conceitos que você tem sobre liderança secular. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Né? Então que esse seja um texto fundamental da nossa experiência, da nossa prática e do nosso anseio, se você ainda não é um líder. Né? O líder aqui é colocado como alguém que é servo, né? Não como um maioral proeminente com autoridade. Né? Certa vez, muitos anos atrás, e a pessoa que protagonizou essa cena não está mais na igreja hoje, eu levei algumas sugestões para a área dessa pessoa. Eu, como líder dela, né, alguém que supervisionava o seu papel de liderança junto a outras pessoas. Né? E a reação da pessoa beirou a indignação. Mas como é que você está metendo o bedelho na minha área? Meu irmão, não é tua área, nem minha, né? É a área da igreja. Né? Nós precisamos ser cúmplices aí no melhor para a área. Se você não admite que seu líder traga sugestões para você, a coisa vai ficar complicada, né? Enfim. Então, eu trouxe aqui a imagem do tema do curso, né? Note que tem só uma coroa ali, né? E a coroa não é sua, nem minha. Só tem um rei aqui, né? E o rei é o Senhor Jesus. Nós somos ali os peões do tabuleiro. Né? Então, supervisionar não é ser o reizinho, não é ser o dono da área. Tá? É estar a serviço do Senhor, servindo as pessoas que estão debaixo da sua liderança. Isto posto, vamos ao texto de Tito. Tito 1. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, ou seja, e também, em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, aí no verso 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível,
como dispenseiro de Deus. Então aqui aparece uma palavra nova, presbítero. E depois aparece bispo. Então pelo texto a gente já vê claramente que as palavras são intercambiáveis aqui, né? Presbíteros e bispo eram a mesma função. Enquanto o bispo focaliza no aspecto da supervisão, da vigilância, da inspeção, o presbítero já focaliza na idade, no fato de ser um ancião. Então, olha só a definição do dicionário. Presbítero significa um ancião, uma pessoa de responsabilidade e autoridade em assuntos socio-religiosos. Então, literalmente, presbítero é o ancião. Né? O significado essencial do texto é o cabeça branca. É alguém que tem experiência, alguém que tem uma experiência de vida e cujas cãs inspiram respeito. Né? Uma vez eu preguei uma série numa igreja e o pastor comentando sobre a receptividade da igreja à minha pregação mencionou, olha, você tem alguma coisa que eu não tenho, cabelos brancos, né? Detalhe, o cara era careca, né? Mas enfim, nem cabelo ele tinha, né? Mas enfim, o termo aqui focaliza no ancião e o bispo focaliza na supervisão, mas são intercambiáveis e a mesma função, né? E aqui aparece um outro conceito, despenseiro, aquele que administra uma casa, um mordomo, um administrador, um gerenciador, aquele que é encarregado, responsável por algo. Então, o bispo, o presbítero, ele é um dispenseiro. Ele não está administrando a sua área, como aquele líder respondeu para mim. Ele está administrando uma casa de alguém. Ele é um mordomo, são os bens de alguém. Né? E olha que interessante, a igreja de Creta tinha essa demanda muito importante que mobilizou o apóstolo a convocar a intervenção de Tito ali em Creta, nas várias cidades da ilha de Creta, porque as coisas não estavam em ordem. Então a função de Tito era colocar ordem nas coisas. E também estabeleceu uma liderança bíblica, porque a igreja não tinha nem uma coisa e nem outra. Nas cidades de Creta, as igrejas daquelas cidades estavam desorganizadas e mal lideradas. Então a igreja cretina, de Creta, né? A igreja cretina estava desorganizada, Tito era um interventor, ele era um enviado apostólico para colocar ordem, era liderada por gente desqualificada, depois você vê o texto lá. Paulo os chama de insubordinados, tagarelas inúteis, enganadores, mestres mentirosos, gananciosos, pervertidos na fé, que pervertiam famílias da igreja. Ou seja, líder pervertido também faz discípulo. E a igreja ela era tolerante com pessoas desqualificadas. Mas você vê lá o que Paulo fala. Os cretenses são mentirosos, violentos, preguiçosos. Eles deveriam ser repreendidos severamente, visando que fossem sadios na fé. Ou seja, uma igreja caótica, formada predominantemente por hipócritas, abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra, praticante de obras más, onde havia um remanescente fiel de pessoas maduras e verdadeiros servos do Senhor, e esse remanescente deveria ser convocado por Tito para liderar a igreja no lugar daqueles líderes desqualificados. Então Tito ia colocar ordem nas coisas e estabelecer uma liderança biblicamente aprovada para que a ordem fosse mantida depois que a intervenção terminasse. Então, liderança eclesiástica. Liderar pessoas engloba necessariamente cuidar dos contextos onde elas servem a Deus e a sua igreja. E eram esses contextos que ali em Creta estavam desordenados, desorganizados. Liderar a igreja engloba tanto supervisionar as pessoas quanto organizar as coisas, que
que era o encargo de Tito ao intervir em Creta, e era o encargo dos anciãos, episcopos, dispenseiros, que deveriam manter a ordem que seria resgatada por Tito. Então a igreja é formada por ovelhas ministradoras, todo crente é um servo, pode não estar a serviço, ele está fora de um chamado do Senhor. Todo crente deveria estar servindo ao Senhor, servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ministérios em ordem precisam ter pessoas bem qualificadas, objetivos bem definidos, procedimentos bem elaborados e bem estabelecidos. Então a gente vê vários textos que tratam da função de pastoral, de ensino, de liderança da igreja, né, que envolve ensino da palavra, pastoreio, cuidado do rebanho. Né? Depois vocês veem esses textos em detalhes, que é o assunto da nossa aula. Né? Oração pelo rebanho, mas, focando no assunto dessa aula, é função da liderança a mobilização da igreja para o serviço. Você vê isso em Efésios 4. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Só comentando brevemente essa introdução. Apóstolos e profetas, eu penso que eram funções lá da igreja primitiva. Os apóstolos são os apóstolos do Senhor Jesus Cristo e o nosso fundamento teológico doutrinário é edificado no fundamento apostólico. E os profetas da igreja primitiva, que o dom de profecia está presente no Novo Testamento, contexto em que não havia, como nós temos hoje, a Bíblia completa, e Deus usava essas pessoas para trazer as revelações, assim diz o Senhor. Então eu penso que essas funções são típicas da igreja primitiva, ao passo que evangelistas, que são os sucessores dos apóstolos, e os pastores mestres, que são sucessores dos profetas, essas funções, né, na era da igreja, visa o quê? O que visa? O aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então essa é a essência da liderança eclesiástica. É uma essência de aperfeiçoar as ovelhas ministradoras para que elas desempenhem o seu serviço na edificação do corpo de Cristo. E a função de supervisão, né, que nós vimos nos textos da 1 Timóteo 3 e Tito 1. Então, liderança eclesiástica, além de ensino, pastoreio, oração, treinamento e mobilização, engloba também a supervisão das coisas e das pessoas, para que a igreja seja o oposto daquela igreja cretina do Novo Testamento. Né? Então, liderar de forma ordeira demanda que os liderados saibam o que devem fazer, como e por que devem fazer, que todos estejam no mesmo barco, remando na mesma direção, não cada um indo para onde bem entende, que objetivos claros sejam perseguidos através de ações objetivas e coordenadas, que aqueles que servem não façam aquilo que bem entendem, isso seria desordem, seria se assemelhar à igreja cretina, que os que servem sejam pastoreados, capacitados, supervisionados, avaliados, corrigidos e, se necessário, substituídos. Isso faz parte da liderança cristã, nem sempre é algo desejável ou agradável de realizar, mas é necessário muitas vezes. Né? Pessoas eventualmente assumem responsabilidades e não se empenham para que aquilo seja efetivamente conduzido, então é necessário trocar, né? Faz parte da função de liderança. E aqui na fonte, a principal ferramenta usada na fonte para colocar e manter as coisas em ordem é o nosso planejamento. Então, o planejamento aqui na fonte tem essa função de ordenar a igreja e manter as coisas em ordem, almejando o princípio bíblico buscado por Paulo e Tito ali em Creta. Então, algumas razões para planejar e supervisionar as pessoas da igreja. Para evitar a desorganização e o caos, incompatíveis
com o Deus a quem servimos. Nosso Deus é um Deus que valoriza as coisas boas, né? Em Gênesis, depois de criar, tudo que ele criou foi bom, né? Então, coisas mal feitas não são compatíveis com um Deus grandioso e excelente naquilo que ele faz. Para colocar e manter então as coisas em ordem, como ali em Tito 1,5, para aperfeiçoar e mobilizar os santos para que sirvam a Deus e a sua igreja. O planejamento é uma excelente ferramenta de mobilização. A igreja é convidada para participar, tem gente que eventualmente não serve, participa do planejamento e sai do planejamento com responsabilidades. Então é uma ferramenta importante para a mobilização. Para garantir a qualificação e a capacitação das pessoas servindo a Igreja de Cristo, está na essência da função do líder, do supervisor, né, que tem que se empenhar por conhecer as pessoas que ele lidera, conhecer suas forças e fraquezas, suas potencialidades e limitações e trabalhar tudo isso para garantir a qualificação e a capacitação das pessoas. Para maximizar contextos de serviço à igreja, convocando-a a planejar e se comprometer com os planos, como a gente viu ali em Efésios 5, o serviço é da igreja, não dos pastores da igreja, não dos líderes da igreja. A função da liderança é colocar a igreja para trabalhar. Aquele modelo de igreja onde 20% trabalha e 80% assiste, que é um modelo muito predominante, eu diria, recorrente, né, nas igrejas que eu conheço, não é um modelo neotestamentário. O modelo neotestamentário é cada crente é um servo que serve na edificação da igreja de Cristo. Todos nós temos que estar servindo. E a posição de liderança é um contexto de serviço, que não é mais nobre, nem mais abençoado do que os outros contextos que as ovelhas servem o Senhor Jesus. Para transformar espectadores passivos em servos ativos no serviço cristão, é uma luta constante, né? Infelizmente, a gente não consegue eliminar os espectadores passivos, não descobrimos o jeito de eliminar os espectadores passivos, a não ser matando eles, né? Mas a gente não vai fazer, brincadeira. A gente tem que maximizar o engajamento das pessoas no ministério, o planejamento e a supervisão favorecem isso. Para assegurar que tudo aquilo que foi planejado está sendo realizado, né? O planejamento não é uma questão de colocar no papel as coisas, mas de colocar em prática as coisas que foram planejadas, né? Para viabilizar o alcance das metas ministeriais, nosso planejamento trabalha com metas, eu vou entrar nesse conceito um pouco mais para frente, mas cada ministério tem seus objetivos, que quem estabeleceu não foi a liderança da igreja, foi a própria igreja. Olha que interessante. A própria igreja, 99% das metas dessa igreja, quem estabelece é a própria igreja. E planejar e supervisionar para garantir que aquilo que a igreja se propôs a fazer seja efetivamente feito. Para garantir o andamento das ações ministeriais, eu vou detalhar também o que é isso, mas essencialmente é fazer as coisas necessárias para alcançar os objetivos estabelecidos, para zelar pelo cumprimento dos prazos, para reagir prontamente a todas as não conformidades e disseminar essa cultura de que serviço na igreja é alguma coisa para ser feito com excelência, né, e não de qualquer maneira, né, não confundir serviço voluntário com serviço feito de qualquer maneira. O serviço voluntário é porque é um privilégio, né? A gente não precisa nem ser pago para isso, né? Eu que sou pago, então, privilégio maior ainda, né? Para promover a excelência em tudo e em todos, pois Ele é digno, e para honrar nosso Senhor com o melhor de nós. Então, algumas razões aí que eu elenco para justificar a nossa cultura de planejar e de supervisionar as pessoas enquanto elas realizam o seu serviço na edificação do corpo de Cristo. Dúvidas, considerações, contribuições? Beleza? Ok.
Vou falar então do planejamento estratégico na fonte, que é a nossa ferramenta para manter e estabelecer a ordem segundo o princípio neotestamentário de Tito 1,5. Um breve histórico, né, para vocês entenderem como é que a gente chegou onde a gente está. A fonte experimentou ao longo da sua existência, dos seus 41 anos, um crescimento numérico progressivo. Eu cheguei na igreja em 1989. Quem já estava aqui em 89? Os gatos pingados aí, conterrâneo meu, né? Quando eu cheguei na igreja, a igreja se reunia na quadra da escola pública, ali na entrada de Barão Geraldo. Passou o Dalben, tem uma escola pública ali, né? Se reunia ali, de favor, naquela quadra. Uns gatos pingados lá, né? Não sei se vocês lembram, né? Pouca gente. Carregar cadeiras, né? Fazia parte da cultura da igreja. A gente chegava, tinha que montar um ambiente de culto, acabava, tinha que desmontar um ambiente de culto. E a partir dali, a gente veio crescendo, a gente está no que está hoje, né? Então, o crescimento numérico foi um fato muito visível aqui na nossa história. E com o crescimento numérico, houve também um crescimento estrutural. Né? Aquela igreja que se reunia de favor ali na quadra da escola pública, tinha alguns ministérios. A igreja de hoje tem muito mais ministérios, muito mais frentes de serviço. E os próprios ministérios cresceram não só na quantidade, mas na complexidade. Né? Mais pessoas para trabalhar. Por exemplo, semear. O Ministério Infantil ali, na escola que se reunia na igreja que se reunia na quadra da escola, era meia dúzia de voluntários para cuidar das crianças. Hoje o semear tem mais de 300 pessoas servindo. Cresceu em complexidade? Muito. Né? Tem feito muito mais coisas, obviamente. Né? Então, o crescimento do número de voluntários em todos os ministérios, em todas as frentes. Né? Tem um batalhão de gente trabalhando. Imagina se não tiver supervisão e planejamento. Vira o caos. E o crescimento da equipe ministerial, não só dos pastores, mas de toda a equipe de liderança da igreja, né, de cada área. Né? Você pega um ministério do Oswaldo, tem várias e várias áreas. Cada área tem seu líder. O ministério do Natanael tem várias e várias áreas. Do Wagner tem várias e várias áreas. Então as coisas foram crescendo. A equipe ministerial, né, que lidera a igreja, cresceu proporcionalmente ao crescimento numérico. Então, essa nova realidade estrutural e organizacional que veio se consolidando com o tempo demandou um novo processo de planejamento e supervisão. Não que não houvesse, havia. A igreja nunca foi uma igreja desorganizada. Mas precisou se adequar a essa nova realidade, porque a complexidade era diferente, quantidade de pessoas diferentes, número de áreas diferente e assim por diante. Em 2005, foi quando eu cheguei aqui no Ministério Pastoral, né, como pastor da igreja, já servia na igreja como um líder voluntário até 2005. Em 2005 eu fui contratado como um dos pastores da igreja. Né? E a minha principal tarefa foi disseminar essa cultura de planejamento que já estava tentando ser consolidada. Já tinha gente tentando, vamos pegar uma área piloto aqui, fazer um planejamento. Eu participei de um planejamento piloto do Pesca, né, lá ano 1990 alguma coisa, né, da área de evangelização. Então havia algumas... É horário do remédio, gente, desculpa, eu tomei antes já. Aliás... Você está rindo por quê? Ela tá... A Ângela e o Piau estão rindo, porque a hora que eu fui tomar o remédio, eu esqueci que eu estava com esse negócio aqui, eu pus os remédios na boca, ficou só a espuminha na bolsa, eu quase engoli a espuma e o remédio caiu no chão, né? Mas enfim, já está tomado. Então esse planejamento que
estava se tentando fazer nas áreas para tentar organizar, eram áreas pilotos, fazia aqui, fazia ali, planejava um ano, morria o planejamento, planejava outro, morria o planejamento. Então, minha tarefa aqui foi disseminar uma cultura de planejamento na igreja a partir de 2005, consolidar uma estrutura organizacional para fazer frente a essa cultura de planejamento, consolidar uma filosofia de trabalho, né, que é a que eu vou estar apresentando para vocês aqui, implementar uma metodologia de planejamento, né? Aqui na fonte. Então, nós iniciamos em 2005 com encontros gerais de planejamento, eram reuniões, uma vez por ano, todos os ministérios da igreja se reuniam numa grande reunião de planejamento. O Eduardo, a Lu, o pessoal que levantou a mão que estava aqui, já participou dessa fase, né? Era o encontro geral de planejamento. Todo mundo junto, porque eu precisava ficar supervisionando se a metodologia estava efetivamente sendo adequadamente conduzida por cada facilitador de cada reunião de planejamento, né? Aí, conforme essa cultura de planejamento foi sendo consolidada, conforme os líderes dos ministérios já se familiarizaram com a metodologia, a gente migrou para esse formato atual, onde no mês de setembro os ministérios agendam uma data para suas reuniões de planejamento, chamam a igreja, qualquer um pode entrar e participar. Então, ao longo do mês de setembro ocorrem as reuniões de planejamento de vários ministérios, o que é bom também, porque tem pessoas da igreja que não se contentam em servir num ministério só, querem servir 2, 3 ministérios. Então, essa pessoa pode participar de 2, 3 reuniões de planejamento, né? Então, o último que a gente realizou em setembro agora, de 2024, nós tivemos 53 reuniões de planejamento ao longo do mês de setembro. Nós tivemos 610 pessoas que se inscreveram e participaram dessas reuniões de planejamento. Hoje, nós temos um controle de quem serve onde, né? É um controle que o Wagner Fonseca mantém, né? Quem está efetivamente em serviço, né? Quem não é um espectador, quem está efetivamente em serviço. Então, o Wagner aponta que tem 1.267 pessoas servindo nos ministérios e pessoas únicas são 960. Então, você vê que tem gente servindo em mais de um lugar, né? Levando em consideração que essa igreja tem cerca de 1.700 membros, olha lá, nós temos aí um gap de quase 700 ou mais de 700 pessoas que ainda estão assistindo, não estão servindo, estão como espectadores, né? Você precisa trabalhar continuamente para minimizar isso. E aí nós temos uma metodologia da fonte. Planejamento tem inúmeras metodologias que existem por aí, né? A nossa veio sendo ajustada e formatada à nossa demanda aqui. Então eu diria que ela é uma metodologia original, singular, é uma coisa que a gente, obviamente, partindo de boas práticas conhecidas, né, de planejamento, a gente formatou a nossa própria metodologia, que é o que está em vigor aqui, né? Então, na nossa metodologia, missão, visão de futuro e valores, tanto para a igreja quanto para o ministério, formam a base do planejamento. Aqui na fonte, missão, visão e valores formam a base do planejamento. Isso não é comum nas organizações em geral, né? Eu vou explicar por quê, qual que é a minha leitura, né? As organizações em geral divulgam a missão, a visão na forma de declarações, uma frase. Dificilmente se vê uma visão de futuro com uma lista de objetivos como é a nossa, né? Você entrar no site de uma empresa e falar, missão, visão. A missão vai ser uma declaração, a visão vai ser uma outra declaração. A missão foca naquilo que a empresa efetivamente se propõe a realizar, e a visão foca, assim, em termos muito genéricos,
no impacto que ela quer causar na sociedade, para os acionistas, né, para os stakeholders e assim por diante. Né? Aqui na fonte não, aqui na fonte nossa visão de futuro é bem detalhada. Né? Não é porque esses objetivos de longo prazo não existam nas empresas em geral, nas organizações em geral, mas eles não são divulgados externamente. Na nossa declaração de missão, visão de futuro, com todas as proposições, está disponível para todo mundo, inclusive para a gente fora da igreja. E as organizações em geral, as empresas principalmente, não fazem isso. Muitas organizações não querem se comprometer publicamente com os objetivos que têm para o futuro. Principalmente se a empresa tem ações na bolsa, né? Se ela estabelece uma visão de 10 anos que não se cumpre, a ação despenca. Então, nas empresas, nas organizações, a missão, visão e valores, que é pública, ela é uma ferramenta mais de marketing institucional e não de planejamento. Aqui na fonte, é uma ferramenta de planejamento. Agora, internamente, muitas organizações utilizam uma metodologia chamada OKR, Objectives and Key Results, Objetivos e Resultados-Chave. Alguém já ouviu falar nisso daqui? É uma coisa muito comum. E a nossa abordagem se aproxima bastante do OKR, que é praticado nas empresas aí. Né? É basicamente o OKR com a nossa própria terminologia de missão, visão de futuro e valores. Né? Então, na metodologia OKR, os objetivos são as proposições de longo prazo e os resultados-chave são as metas de curto e médio prazo. É o que a gente faz com a nossa visão de futuro e as nossas metas. Né? Quem quiser conhecer mais sobre o assunto, o criador da metodologia dispõe um site, né? Disponibiliza um site, né? Que é esse daqui. Tá? Bom, dentro da metodologia OKR, como é que as coisas funcionam? Né? Ela foi basicamente idealizada pelo Peter Drucker. Já ouviram esse nome? Algumas pessoas ouviram. Quem foi Peter Drucker? Não, Peter Drucker não. General Motors era o Jack Welch. Era um guru de administração, né? Que seguramente o Jack Welch, o Lee Iacocca, né, os grandes gurus da área bebiam no Peter Drucker para fazer as suas melhores práticas de gestão. Então ele criou lá na década de 50, 60, sei lá, uma metodologia chamada MBO, Gerenciamento por Objetivos. Aí um camarada chamado Andy Grove, que foi o CEO da Intel, adaptou o conceito do Peter Drucker e criou o que ele chamou de IMBO, ou Intel MBO. E ele aprimorou esse negócio e chamou de OKR, Objetivos e Resultados Chaves. Aí um outro camarada que trabalhou ali na Intel levou o conceito para o Google. O Google adotou isso com muito sucesso, de maneira muito bem documentada para o mercado. Então, a partir do sucesso do Google, a metodologia passou a ser amplamente utilizada aí por várias e várias empresas, né? Listei algumas delas aqui. Né? O que nós fazemos, basicamente, é o que essa metodologia preconiza, mas com uma terminologia própria nossa. Né? Então, na fonte, o que é chamado de objetivos, lá na metodologia OKR, que são as metas quantitativas e qualitativas e inspiradoras, que devem ser claras, motivadoras e de fácil entendimento, aqui na fonte é o que está na nossa visão de futuro. A visão de futuro da fonte apresenta os objetivos de longo prazo, tanto da fonte quanto dos ministérios da fonte. Porque nós temos a visão de futuro da fonte e a visão de futuro de cada um dos ministérios da fonte. Né? E ao contrário da prática comum, nossa visão de futuro, nossas visões de futuro, né, tanto da fonte quanto dos ministérios, as detalhadas é que são divulgadas, e não uma simples frase, como é prática comum no mercado. Né? Que se distanciou, diga-se de passagem, do conceito original de visão de futuro. O conceito original de visão de futuro eram vários objetivos a serem alcançados no longo prazo. Mas a coisa se consolidou no mercado na prática que é atual, uma declaração simples
né, que não é o que nós praticamos aqui. Na fonte, a nossa visão de futuro são os objetivos da metodologia OKR. E os resultados-chave, que são as metas quantitativas, então você vê que a visão é qualitativa e a meta é quantitativa, são metas quantitativas que colaboram para que os objetivos sejam alcançados. Então devem ser mensuráveis, específicos, baseados em dados. Então na fonte, nossas metas ministeriais são conectadas aos objetivos estratégicos da nossa visão de futuro. Então nas últimas reuniões de planejamento, isso foi feito formalmente, né? Cada meta tem que estar formalmente linkada a uma proposição da visão de futuro da igreja ou a pelo menos uma proposição da visão de futuro do ministério. Se não tiver onde encaixar a meta, seja na visão de futuro da igreja, seja na visão de futuro do ministério, a meta não faz sentido. A meta não faz sentido. Não está colaborando para nos ajudar a chegar onde está estabelecido que a gente chegue. Então, conceitos-chave. Tocou o sinal? Mas não é agora? Então, só vou introduzir o assunto. Missão. O que é uma missão? Vamos tomar um café pensando na missão. O que é uma missão? Vamos lá, gente. O que é uma missão? Uma declaração de propósito, uma ordem. Quem falou ordem? Ah, militar, né? A missão é lá e realizar alguma coisa, né? Igual o Ethan Hunt, né, da Missão Impossível. Sua missão, caso você queira aceitar, essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Olha só. Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ops. É que eu pisei no cabo aqui, acho que dá uma... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o Senhor Jesus já colocou aqui, manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, esse texto que é chamado de grande comissão é o grande chamamento de Jesus para enviar a sua igreja em missão. Esse não é o único texto que fala sobre a missão da igreja, mas é o primordial, é o Senhor Jesus convocando a igreja para que ela fosse em missão. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então nós estamos em missão. A missão responde às seguintes perguntas: o que é esperado de nós e por que existimos? Isso serve tanto para a igreja quanto para os ministérios da igreja. O que é esperado de nós? Por que nós existimos? Para que nós existimos? E aqui para a gente, como o Eduardo falou, é o propósito fundamental. Em alguns contextos há uma distinção terminológica entre missão e propósito. Mas aqui a gente simplifica e missão é propósito. A missão é propósito. Nossa missão engloba o nosso propósito. Então ela deve expressar a importância de uma organização, seja ela a igreja ou o ministério da igreja, a finalidade da sua existência e qual o impacto que é esperado dessa organização, seja a igreja, seja o ministério. Então, idealmente, é uma proposição, é uma declaração definitiva e perene, que foi feita para ser mantida, e ela vai permanecer imutável com o tempo. Como eu disse,
há vários textos da Bíblia que falam da missão, da razão de existir da igreja, não só o texto de Mateus 28. Né? Então, olha só, a missão na nossa metodologia de planejamento, ela serve de filtro para validar os empreendimentos pertinentes e barrar os não pertinentes. Então, quando alguém tem alguma ideia, a pergunta que tem que ser respondida faz parte da nossa missão? Vamos montar uma concessionária de veículos? Nada contra, mas não faz parte da nossa missão. Vamos montar um partido político? Nada contra, mas não faz parte da nossa missão. Então a missão tem esse papel de filtro. O que não faz parte da missão, não perde tempo, não gasta energia, porque é distração. Vamos focar na missão. Deve fornecer uma orientação objetiva e clara para todos os comprometidos em cumprir com a missão. A missão dada tem que ser missão cumprida, né, Vlad? A missão que o Senhor Jesus é essa. Está no Novo Testamento, a gente tem que cumprir com aquilo. A missão dos ministérios, a liderança definiu. Você existe para isso, você existe para isso. O propósito dessa área é esse, o propósito daquela área é esse. Não se distraia com iniciativas, empreendimentos, esforços. Não gaste recursos com coisa que não faz parte da sua missão. A missão da igreja foi definida e delegada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós, da liderança dessa igreja, sintetizamos em uma frase, comunicamos e disponibilizamos de modo acessível a todos os membros. Então, não foi a gente que concebeu a missão da igreja, foi nosso Senhor. As missões dos ministérios são definidas e delegadas pela liderança da igreja e estão igualmente disponíveis a todos. Então, olha só, missão da Igreja Batista Fonte, está no nosso site. Toda reunião de planejamento ela é revisitada. Servir e honrar a Deus, e para isso buscar compreender e obedecer a sua palavra, proclamar em amor o Evangelho ao mundo, integrar os salvos na família de Deus, ensinar as Escrituras para transformá-los à semelhança de Cristo, nutrir neles um relacionamento amoroso com Deus e com o próximo e capacitá-los para o seu serviço. Então, esse é o nosso entendimento da liderança dessa igreja, que responde à pergunta: para que nós existimos? Para isso. Jesus nos enviou para quê? Qual tarefa foi dada? Essa daqui, essa é a nossa missão. E os ministérios recebem as suas missões, que a liderança define, delega, comunica para todos os participantes. Por exemplo, a missão do Ministério Alcance Local, o extinto Pesca, né? O nome Pesca foi substituído por Alcance Local, né? Principalmente porque é divulgado externamente, pessoal, pesca, que é isso? Tem Ministério de Pesca na igreja? A gente achou que Alcance Local comunicava melhor. Então, mobilizar continuamente cada membro da fonte, a proclamação do Evangelho, as pessoas do seu relacionamento e a integração dos convertidos na igreja, concebendo, multiplicando estímulos, desafios, treinamentos, ferramentas e oportunidades. Então, o Ministério Pesca existe para isso. Essa é a razão de existir do Ministério Alcance Local. Tirar o vício é complicado, né? É igual quando mudou de BCU para fonte, né? O BCU ficava na nossa boca o tempo todo, né? Agora é fonte, não é mais pesca, é alcance local. Olha só a missão do Ministério de Comunicação. E essa foi revisitada recentemente e reescrita bem recentemente, porque nós contratamos uma nova pessoa com um novo perfil para essa área de comunicação e isso demandou a gente revisitar tanto a missão quanto a visão de futuro da área de comunicação. Então a missão, segundo a escrita atual, promover a visibilidade, atratividade e relevância da igreja, dos seus ministérios e das suas organizações para a comunidade fonte, para a sociedade e para outras igrejas. Porque o Ministério de Comunicação ele serve
a igreja-fonte, os ministérios da igreja-fonte, as organizações ligadas à igreja-fonte, como, por exemplo, a fonte social, que já está estabelecida hoje, a escola-fonte, que nós estamos num processo de concepção e de estabelecimento. Então, o Ministério da Comunicação serve a igreja, ministérios e organizações com esse objetivo de viabilizar, promover a visibilidade, atratividade e relevância da igreja, dos seus ministérios, das suas organizações, para a comunidade fonte internamente, para a sociedade e para outras igrejas, né? Obviamente, não para a nossa autoexaltação, mas para alcançar aquilo que nós temos definido na nossa visão, de ajudar outras lideranças de igreja, de impactar a sociedade com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A escola é um meio para viabilizar, é um dos meios para viabilizar isso e assim por diante. Dúvidas sobre missão? Ok. Visão de futuro. Ou dentro da OKR, né, os objetivos de longo prazo, os objetivos qualitativos de longo prazo. Vamos ver o conceito disso. Antes de falar do conceito, vamos ver na sua experiência. Você conhece alguma organização que é ativamente dependente e fortemente influenciada por uma visão de futuro, por um estado almejado no futuro? Alguém conhece? O grupo CPFL Energia, onde eu trabalhei, tem muito claro, embora tenha uma definição genérica, que até comentando, as empresas de um modo geral publicam uma visão genérica como querendo ser percebidos no futuro. E elas não colocam os passos, talvez para evitar a concorrência. Isso, foi o que eu falei, né? Mas internamente tem, né? Exatamente, tem sim. Internamente tem. Então, você prefere, muito bem. Quem mais? A empresa que eu trabalho, ela tem uma visão também. Ela quer ficar até 2030 entre as 10 primeiras na área de tecnologia e equipamento agrícola. Ok, muito bom. Agora, olha só. Obrigado pelas contribuições aí. A organização que eu conheço, que é mais dependente, fortemente influenciada por uma visão de futuro, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Olha que visão de futuro. Em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Essa é a nossa visão de futuro, gente. Isso deve nos incentivar, nos motivar, a visão de futuro. Os textos escatológicos estão espalhados pelo Novo Testamento. O Senhor Jesus falou muito volumosamente sobre a visão do futuro. O sermão profético de Mateus 23, 24 e 25. Paulo falou sobre essa visão de futuro em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Pedro, nas suas duas epístolas, fala sobre a nossa visão para o futuro. O autor de Hebreus fala, o apóstolo João, né, fala sobre isso. Então, a visão de futuro é essencial para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, há uma visão de futuro universal, revelada profeticamente no Novo Testamento, e que deve servir de imã para nos puxar em relação a esse futuro que o Senhor Jesus já anunciou e que vai certamente se consumar. Então, conceitualmente, vou começar a apresentar para vocês aqui a estrutura conceitual
do planejamento. Então nós temos, como igreja, a nossa missão, a grande tarefa que o Senhor Jesus Cristo nos incumbiu, isso está nas páginas do Novo Testamento, que a liderança dessa igreja sintetizou numa proposição resumida. Os ministérios têm a sua missão, a razão de cada um existir. Nós não podemos nos desviar da missão, gastando energia, recursos, pessoas, com coisas que não são pertinentes à razão da nossa existência. Nós temos uma visão de futuro universal, profética, que deve nos animar, deve nos impulsionar, deve até nos consolar na tribulação. A escatologia é muito presente no Novo Testamento como consolo nas tribulações, nas dificuldades. Vocês estão sofrendo agora, mas lembra de que lá no futuro as coisas vão ser diferentes. Então nós temos uma visão de futuro universal, profética, que nós caminhamos para ela, e a nossa missão como igreja, como ministérios, é ir para lá, para ver aquela multidão vestida de branco, louvando ao Senhor, sendo consoladas pelo Senhor Jesus Cristo e conduzidas às fontes de água viva. E nós temos também uma visão de futuro local desta igreja, dos nossos ministérios, de longo prazo. Eu me lembro que, numa primeira versão, a nossa visão de futuro se chamava IBCU 2020. Quem lembra disso? Vocês participaram da concepção do IBCU 2020, Eduardo e Luciene. Vocês participaram da concepção do IBCU 2020. O que aconteceu? Em 2018 a gente viu, tudo que está aqui já foi, já está alcançado. Olha que legal. A grande maioria das coisas que nós visualizamos lá em 1900 e bolinha, nem lembro quando, se consolidaram, se consumaram. Aí nós tivemos a necessidade de substituir aquela visão por uma nova, que é a Fonte 2040. Quando chegar lá, se você chegar lá, para quem chegar lá, vai ter um momento que ela vai precisar ser revisitada e reeditada. Possivelmente, lá em 2040, a maioria daquelas proposições vão ser realidade. Nós precisamos sonhar mais em direção ao futuro glorioso que o Senhor Jesus nos apresenta. Então, esse é o começo da estrutura conceitual do planejamento. Então, a visão de futuro, ou esses objetivos de longo prazo, segundo a própria definição da metodologia OKR, um objetivo de longo prazo é simplesmente aquilo que deve ser alcançado, nada mais e nada menos, e é qualitativo, não quantitativo. Por definição, os objetivos são significativos, concretos, orientados para a ação e, idealmente, inspiradores. Quando bem formulados e implementados, eles funcionam como uma vacina contra pensamentos vagos e execuções ineficazes. Então, essas são definições, por isso que estão entre aspas, que você encontra lá no material conceitual da metodologia OKR. Então, na fonte, é o estado que a organização, seja a igreja ou o ministério da igreja, buscará atingir num futuro, longo prazo. Em 2018, nós fizemos o Fonte 2040. Era para 22 anos depois. Muito antes de 2005, quando eu cheguei aqui, já tinha a visão de futuro do IBCU 2020. É longo prazo. São os objetivos na forma dos alvos visionários. A visão define e direciona os rumos da organização, seja a igreja ou o ministério. A visão é definida e comunicada pela liderança da igreja. Então, a visão não é definida pela igreja. Ela é definida pela liderança da igreja. Ela é delegada, ela é comunicada. Isso é um conceito importante, Agora, no processo de definir a visão, seja da igreja, seja do ministério, a nossa prática tem sido convocar alguns membros mais comprometidos da igreja e do ministério e os incentivar a sonhar com uma metodologia, para que os sonhos da igreja alimentem a liderança no estabelecimento dos sonhos
somados da liderança e da própria igreja. Essa tem sido a nossa prática. Então, esse processo de desafiar pessoas a sonhar enriquece a visão estabelecida pela liderança da igreja. Então, rapidamente, aqui algumas considerações a respeito de como uma visão de futuro pode ser impactante e transformadora. Porque se for só uma proposição no papel para inglês ver, né, não tem o menor cabimento de fazer. E se não tiver também, colabora para um ambiente onde vai proliferar a desorganização, o caos, como da igreja cretina. Né? Eduardo veio brincar comigo. Você está falando cretina? É cretense, né? Não, estou falando cretina, né, jocosamente, né? Porque eu chamei a igreja de Creta de igreja cretina. Né? Então, como uma visão do futuro pode ser impactante e transformadora. Bom, o que falta aqui, gente? Uma visão comum. Cada grupo está querendo ir numa direção diferente. Então, visões múltiplas. O que acontece? Divisão. Se cada um quiser estabelecer seus próprios alvos missionários, a gente vai acabar colidindo e discordando, e essa discórdia pode escalar e a igreja divide. A igreja divide. Então, a importância da visão é para manter a união. Então está todo mundo no mesmo barco remando numa direção. Direção que a liderança estabeleceu para nós. Agora, uma visão sem ação é ilusão. É fácil estabelecer uma visão de futuro. Se não fizer nada para alcançar aquilo, fica no papel. É um sonho, né? Vapor. Vai servir para nada, só vai consumir recurso para estabelecer e vai ficar por isso mesmo. Ao passo que a ação, sem uma visão, vamos fazendo. Mas onde é que a gente quer chegar? Não importa, vamos fazendo. Mas fazendo o quê? Qualquer coisa, vamos fazendo. Infelizmente, isso resume a prática ministerial de muitas igrejas. Por que vocês fazem isso? A gente sempre fez, né? Mas onde vocês querem chegar com isso? Pô, nunca paramos para pensar. Então gera esse ambiente de as pessoas fazendo muita coisa sem ter objetivo, sem chegar a lugar nenhum, né? Das plaquinhas ali, né? Perdido, confuso, desnorteado, incerto, atrapalhado, hesitante, inseguro, desgovernado. Então, a ação ela tem que estar em conformidade com uma visão estabelecida, senão é desorientação. E visão mais ação é a realização. Né? É assim que nós entendemos a importância de ter uma visão de futuro e efetivamente trabalhar para a concretização dessa visão de futuro. Então, idealmente, uma boa visão de futuro deve ser precedida por uma avaliação realista da igreja ou do ministério na atualidade. Então, essa avaliação ela deve alimentar o processo de estabelecer uma visão de futuro. Na fonte, os ministérios da fonte, eles são avaliados todo ano. Se você já participou de uma reunião de planejamento, você já viu isso. Na reunião de planejamento são levantados pontos fortes, pontos fracos do ministério, sugestões de melhoria do ministério. O líder apresenta o alcance das metas, o que está sendo alcançado, o que não está. O líder apresenta a evolução das ações, o que está sendo feito, o que está funcionando, o que não está, e o grupo avalia o ministério. E essa avaliação sustenta as fases subsequentes de fazer o planejamento do ministério. E a igreja como um todo, ela tem sido avaliada imediatamente antes de definirmos a nossa visão de futuro. Ou seja, nas vezes que nós definimos uma visão de futuro para a igreja, nós primeiro convocamos pessoas da igreja para avaliar a igreja. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, partindo das principais forças, fraquezas, a visão de futuro é elaborada de maneira realista, desafiadora, inspiradora, objetiva e, principalmente, bíblica. A gente não pode se desviar, obviamente, da palavra de Deus. Né? Então, essa é a visão de futuro. Como é que a gente avalia
a igreja, os ministérios são avaliados anualmente no planejamento, e a igreja é sempre avaliada. Há uma avaliação que nós fazemos da igreja visando a definição da próxima visão de futuro da igreja. Então, como é que funciona essa avaliação? Acho que o Eduardo e a Luciana já participaram das duas que nós fizemos aqui, assim como eu, né? Então, pessoas da igreja são convidadas para uma avaliação objetiva da igreja. Essas pessoas precisam, obviamente, conhecer a igreja e os seus líderes. Né? Chamar gente que não conhece a igreja, não conhece a liderança da igreja, você vai chegar num resultado absolutamente distorcido da realidade. Né? Então, o que é, na nossa prática, efetivamente avaliado? Quais são os critérios de avaliação? Alguém aqui já leu o livro do Christian Schwartz chamado Desenvolvimento Natural da Igreja? Ninguém? Ok. A nossa prática foi inspirada nesse livro, um livro chamado Desenvolvimento Natural da Igreja. Então, Christian Schwartz, ele apresenta 8 critérios de avaliação de uma igreja. Os critérios que o Christian Schwartz apresenta são, para uma igreja se desenvolver e crescer, ela precisa ter uma liderança capacitadora, ela precisa ter ministério orientado por dons, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, um culto inspirador, grupos pequenos para favorecer a integração e a intimidade, evangelização orientada a necessidades e relacionamentos marcados pelo amor. Então essas são as 8 proposições do Christian Schwartz. Nós acrescentamos 2. A gente acha que a abordagem dele é capenga. Faltou coisa importante aqui. Nós acrescentamos ensino bíblico dinâmico e profundo, tem que fazer parte da igreja, e um esforço missionário significativo. Então nós elencamos esses 10 critérios básicos de avaliação. E no conceito do Christian Schwartz, tirou foto já? Quem quis tirar foto? Vai estar disponível, tá, a apresentação no site da igreja, mas fica à vontade para tirar foto. Tá? No conceito do Christian Schwartz, as áreas de avaliação são como as tábuas de um barril. O barril só enche até a altura da tábua mais baixa. Entendeu o conceito? Então, para uma igreja se desenvolver, você precisa aumentar o tamanho das tábuas. Né? Então, a menor tábua é a limitante. A igreja só vai se desenvolver até aquele gargalo, até aquele limite ali. Então, como nós fazemos? Nós desenvolvemos um material que as pessoas que vão avaliar a igreja recebem nessa reunião de avaliação, onde há perto de 100 afirmações. E a pessoa vai avaliar cada uma dessas afirmações se ela é nada, pouco, mais ou menos, muito, ou define exatamente, totalmente o que está sendo dito. Então esse é o critério. Nada, pouco, mais ou menos, muito e totalmente. Então as 100 afirmações são desse tipo, né? Os líderes da fonte irradiam um otimismo contagiante. Eu conheço meus dons espirituais. Eu sei que outros membros da fonte oram por mim. Estou informado sobre os planos de crescimento espiritual da fonte. Ir ao culto é uma experiência inspiradora. Então, 100. E cada uma dessas afirmações, sem que a pessoa saiba, está linkada com um daqueles 10 objetivos sendo avaliados. Entendeu? Então, aleatoriamente aqui, cada afirmação está ganhando ou perdendo pontos para um critério sendo avaliado. Então a pessoa recebe uma folha de avaliação como essa, né, que vai da primeira afirmação até a 100ª afirmação, ela marca para cada frase. Isso é nada, é pouco, mais ou menos, é muito, é totalmente. Aí no final esse grupo avalia a igreja, a gente tabula a avaliação da igreja. Essa é a última tabulação
que foi feito. Os números estão pequenininhos ali, né? Mas só para resumir, a área mais deficiente naquele momento da igreja, isso foi antes da fonte 2040, era a área de evangelização orientada às necessidades. Segundo a percepção da própria igreja, a nossa maior fraqueza era justamente na área de evangelização. Então isso alimentou, juntamente com uma dinâmica para colocar pessoas da igreja para sonhar, isso tudo formou um material conceitual básico para a gente estabelecer a visão de futuro da igreja. Então, avaliação e mais uma dinâmica de visão de futuro que a gente realizou para a igreja, que atualmente todos os ministérios estão realizando, porque a gente está numa fase de revisitar as visões de futuro de todos os ministérios. Então, lembra, os ministérios não definem a sua visão de futuro, mas no processo de fazer isso, a liderança ouve os sonhos das pessoas dos ministérios para nos subsidiar e sinergizar com a nossa própria visão de futuro para estabelecer alguma coisa que seja inspiradora. Então, pode. A visão de futuro que foi feita em 2018, ela é revisitada conforme algo que tem no tempo? Não, ela fica lá até se alcançar. Pode ser, nada por exemplo, impede. Chegar porque assim, em 22 anos as coisas mudam, né? Aham. A gente tem uma visão de futuro que já não faz mais parte ou ela foi alcançada. Aham. Ela é revisitada ou... Na nossa prática, nós tivemos a IBCU 2020, hoje nós temos a fonte 2040. Com a mudança da liderança da fonte, no processo de sucessão do Fernando, uma das tarefas que será exigida para o Natanael é justamente uma revisão da visão de futuro, porque tem que refletir a nova liderança, né? Tá? Então, pode ser revisitada. Idealmente é uma proposição que fica lá e a gente vai caminhar para ela. A dos ministérios está sendo revisitada agora. Está sendo revisitada agora. Tá? Então a gente aplica uma dinâmica, né? Olha o Zilton ali. Não sei se você lembra, mas você estava lá, Zilton. Cadê o Eduardo e a Lu? Estão ali também? Olha lá. Chegaram atrasados, mas chegaram, né? Então é uma dinâmica que coloca a igreja para sonhar e a partir desse material produzido, e a igreja produz um material assim, né? Às vezes que a gente aplicou a dinâmica, a síntese dos sonhos era representada tanto por proposições quanto por gravuras que o pessoal encontrava nas revistas. É uma dinâmica bem lúdica assim, né? Essa daqui aconteceu recentemente, antes da gente elaborar a visão de futuro da Escola Fonte. Né? A gente divulgou para a igreja, quem quis participar, pôde participar, as pessoas vieram participar, sonharam, e aquilo tudo serviu de inspiração para a gente elaborar uma visão de futuro para a escola. Né? A gente quase viabilizou a escola, a gente se barrou em alguma coisa, a gente acabou vinculando a escola fonte à nossa nova sede, né? Mas isso é assunto para um outro momento. Tem muita coisa a ser dita nesse contexto. Né? No site da igreja, você vê lá qual é a visão de futuro estabelecida para a igreja. Mas basicamente ela contempla, com respeito ao perfil da igreja, com respeito à vida relacional com Deus, com respeito às escrituras, à liderança, aos relacionamentos na igreja, ao reino de Deus, o impacto da igreja para o reino de Deus, isso extrapola as nossas fronteiras, né? Na sociedade, que a gente espera que essa igreja promova na sociedade ao nosso redor, em relação à nossa estrutura física. Então isso é o grande norte que todos os ministérios devem ser oxigenados com ele no processo de realizar o planejamento da igreja. Né? Olha só, enquanto a missão é a causa, a visão é o efeito de alcançar a missão no longo prazo. Então, a missão é perene e a visão é temporária. Tá? Então, ela pode ser revisitada.
mas idealmente é que ela seja feita de maneira duradoura também, mas ela precisar ser revisitada algum dia, porque tem um prazo de validade. A nossa é 2040, a anterior é 2020. Né? Possivelmente a próxima vai ser a 2040 versão Natanael, né? Porque está no processo de sucessão. E depois dessa vai ser a fonte 2060. Né? Aí já vai estar longe para nós, né? Mas enfim. Então, enquanto nós cumprimos com a missão, nós caminhamos para alcançar a visão de futuro, tanto local quanto universal, do Novo Testamento, profética. Tá? E também na nossa metodologia tem a questão dos valores organizacionais. Né? Os valores organizacionais são qualificadores que devem permear todas as relações, posturas e realizações da igreja e dos ministérios. São balizas intransponíveis que não poderão ser desrespeitadas nem por aparentes ganhos. Idealmente são expressas em 5 ou 6 proposições ou palavras-chave e também são definidas e delegadas pela liderança da igreja. Então, tomando como exemplo a proposição de valores da fonte da nossa igreja. Fidelidade a Deus e a sua palavra. Então nós não vamos ser infiéis a Deus e infiéis à sua palavra, mesmo diante de aparentes ganhos. Às vezes a infidelidade traz algum ganho. Mas não, o valor tem que cercear tudo o que fizemos. Nós vamos ser fiéis a Deus e a sua palavra. Dependência de Deus e seu Espírito. Integridade de caráter e de conduta. Excelência em tudo o que fizermos e pluralidade nos dons, ideias e formas. São 5 grandes valores que nós escolhemos para permear tudo o que nós fazemos aqui. Então, resumindo, a missão da igreja foi delegada por Jesus. A liderança da igreja redige e comunica. A missão de um ministério é definida e delegada pela liderança da igreja. A visão de futuro é definida e delegada pela liderança da igreja, e no processo de definição, a igreja ouve, a liderança ouve a igreja, seja na avaliação, seja nos sonhos que a igreja tem. E os valores são definidos e delegados pela liderança da igreja. Então, voltando para a estrutura conceitual do planejamento, nós temos nossa missão, os ministérios têm a sua missão, nós caminhamos para a visão de futuro universal, profética, revelada pelo Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Nós temos a nossa visão de futuro local, que são os nossos objetivos de longo prazo, que são buscados para serem alcançados através das metas ministeriais. Então, o planejamento estabelece metas ministeriais para alcançar a visão de futuro. Essas metas ministeriais, elas são de média ou curta duração, né? Ou seja, médio e curto prazo. Uma meta normalmente tem 3 anos, mas pode ter 1 ano, a meta para aquele ano. Normalmente ela tem 3 anos. Então, esse ano aqui de 2025, nós encerramos um ciclo de 3 anos nas metas. Então, o próximo planejamento, a gente parte do zero, estabelece novas metas para 3 anos, caminhando para 2040. Eventualmente, uma outra meta pode ser para aquele ano, só faz sentido para aquele ano, mas idealmente o conceito é metas de 3 anos que ajudam a buscar a visão de futuro da igreja e do ministério para 2040. E para alcançar os resultados-chave estabelecidos nas metas, nós temos as ações que a igreja propõe no ministério. E na nossa prática, cada ação ministerial, na reunião de planejamento, cada ação ministerial precisa ser capitaneada por um capitão e seus auxiliares. Então, alguém do grupo fica como capitão daquela ação. Então, ele vai ser o responsável por garantir que aquela ação efetivamente aconteça e as pessoas que se voluntariarem para auxiliá-lo vão auxiliá-lo.
Então, as ações são efetivamente o que vai ser feito. Então, nosso padrão, meta, ela tem uma redação própria, ter um verbo no particípio e um objetivo mensurável. A meta tem que ser mensurável. Ter evangelizado 5.000 pessoas. Ter ministrado princípios bíblicos a 1.000 casais. Então, é sempre assim. As metas, elas são mensuráveis. Por que você não mede e você não avalia? Simples assim. Nós estamos alcançando, tipo, melhorar a espiritualidade dos casais da igreja. Não tem parâmetro para medir se está melhorando ou se não está. Né? E as ações têm uma outra redação, que é o verbo no infinitivo. Né? Treinar, capacitar, mobilizar, né? Comprar, enfim. Então, para distinguir meta de ação, ter verbo no particípio, ter evangelizado, ter ministrado, ter desafiado, ter formado. E a ação, fazer, realizar, cumprir. E permeando tudo e cerceando tudo estão os valores. Lembra? São barreiras intransponíveis que nós não violaremos nem por aparentes ganhos. A integridade é um valor. Você não vai fazer nada que contrarie lei, né, que seja biblicamente reprovável e assim por diante. Então, tudo que nós fizermos tem que estar permeado pelos nossos valores e nós não nos afastaremos deles nem por aparentes ganhos. Dúvidas? Essa sala não ouve o sinal, né? Mas já deu a hora. Agora tem uma assembleia, tá? Não sei se vocês estão lembrando, né? Assembleia do Conselho Fiscal. Quem for membro da igreja e quiser participar, vai acontecer a assembleia lá. Meu irmão queria dar um recado, né? Eu só queria fazer um convite para os presentes. No próximo sábado, o GARPRO vai estar organizando a Feira de Profissões, atraindo jovens da igreja para comentar um pouco sobre a vida profissional, dar algum direcionamento para as escolhas, nas decisões dos vestibulares e da academia. Então, todos estão convidados, especialmente os jovens que estão numa definição de carreira, mas os sêniors também estão convidados para dar algum testemunho e compartilhar experiências. Quando e aonde? Vai ser sábado aqui na igreja, na sala 1, das 13h30 às 17h30. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela oportunidade de refletirmos nessas considerações todas. Minha oração é para que todos nós, sendo expostos a tudo isso, estejamos desafiados, inspirados a servirmos ao Senhor na edificação da sua igreja, com toda a nossa dedicação, com a qualidade da qual o Senhor é digno, buscando sempre a excelência em tudo que fizermos, para que de alguma maneira nós possamos promover a tua glória. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.